O ponto de vista e a distância da qual observamos fatos históricos fazem toda a diferença na compreensão e na interpretação. 200 anos se passaram desde os acontecimentos que levaram o Brasil a se tornar independente de Portugal. Pode ser uma oportunidade de enxergar o país de outra perspectiva, sugere a historiadora Heloísa Starling. Que a independência ela é muito maior do que o que aconteceu no Rio e ela precisa sair das margens do Ipiranga. Porque se você olhar para o Brasil, você tem um monte de histórias, de movimentos, de projetos de Brasil, que são inclusive muito diferentes. E alguns são muito bonitos, muito emocionantes e que nos fazem pensar sobre o país que nós fomos, o país que nós poderíamos ser e o país que nós ainda queremos ser. As províncias portuguesas na América do Sul eram muito diferentes entre si. Não existia uma unidade brasileira. O Grão-Pará e o Maranhão, de onde era mais fácil e seguro velejar para Portugal do que até o Rio de Janeiro, preferiam apoiar as cortes portuguesas do que o Império de Dom Pedro. E as províncias nordestinas nutriam sentimentos separatistas e republicanos. Se criou uma ideia em torno do projeto vitorioso da independência, que é o projeto da monarquia constitucional no Rio de Janeiro. Mas existiu um outro projeto. Em 3 de março, a República é proclamada, 3 de março de 1817, no Recife. Em seguida, ela é proclamada no Ceará, né? E aí dá início ao projeto revolucionário da independência, que vai até 1825. Heloísa Starling é organizadora do livro Vozes do Brasil, a linguagem política na independência, editado pelo Senado. O livro foi lançado em sessão solene remota com a presença de historiadores, cientistas políticos e jornalistas especializados em história, como parte das comemorações dos 200 anos da independência. Os braços são muralhas do Brasil. Esse ato solene de hoje, a sessão solene, o apresenta as vozes do Brasil, mas essas vozes têm que ser ecoadas. Nossa determinação, fazer circular esse lançamento por outros cantos do país. Enquanto alguns acham que celebrar a independência é romper a ordem democrática, nós insistiremos que celebrar a independência é resgatar a história que nos forjou como nação. Na época da independência, muitos brasileiros não sabiam ler, mas como os panfletos políticos eram não só distribuídos, mas declamados, era uma linguagem que incluía todos no debate. O livro Vozes do Brasil reúne 21 panfletos políticos publicados em comemoração ao bicentenário. Esses panfletos contemplam várias províncias brasileiras e mostram como as lutas populares estavam acontecendo naquele momento, mostram as insatisfações populares. Muitos panfletos eram anônimos e quase todos polêmicos. Eles refletem as discussões políticas do momento e oferecem informações sobre a conjuntura histórica, a sociedade e o comportamento político da grande população pobre de índios e descendentes de africanos que vivia em uma sociedade hierárquica, escravista e desigual. Que independência é essa em que o Estado brasileiro corrói a cidadania? País independente é país que pensa políticas humanitárias, que fortalece a sua democracia, que preza pela igualdade de direitos e de oportunidades para a sua população. Nesse bicentenário, temos que refletir muito que país nós somos e que país queremos.